pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe nesse momento, nós possamos realizar nosso encontro sobre o amparo dos amigos espirituais e que Jesus permita a eles que, no momento em que realizamos nosso encontro, eles visitem o lar de cada um de nós, abençoando o nosso lar e os nossos familiares. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos fazer um modelo diferente aqui de compartilhamento, tá, gente? Vamos ver se vai dar tudo certo. Se vocês virem algum problema, vocês me falam. Então, hoje o nosso tema é das relações no além-túmulo, ou seja, como é que se dá a relação social entre os espíritos no plano espiritual. Esse é o estudo. As relações, está falando aqui das relações de convivência, as relações que a gente chama normalmente as relações sociais. Então, nós começamos na pergunta 274, ainda dentro daquele capítulo 6 da parte 2ª. Primeira pergunta é relativo a havendo diferentes ordens de espíritos, se há alguma hierarquia de poder entre eles. Ou seja, se há uma subordinação e autoridade. E, embora essa pergunta nos pareça que a resposta é não, a resposta que os espíritos vão dar é muito grande, né? Então, lá também existe hierarquia, subordinação e autoridade. Então, ele diz que os espíritos têm uns sobre os outros autoridade relativo à sua superioridade moral que haja alcançado. E eles dizem que essa autoridade é exercida de um modo irresistível. Então, a segunda pergunta, na verdade, que é ainda 274A, ela já está a resposta. Então, eles perguntam, podem os espíritos inferiores fugir essa autoridade? E daí ele diz que já está respondida, né? Porque ele diz que é irresistível. Ou seja, os espíritos inferiores, por mais que eles queiram, eles não podem resistir à autoridade do espírito que é mais superior. Lembrando que o espírito superior não vai usar essa autoridade de uma forma inadequada, né? Por ele ser um espírito superior. 275. O poder e a consideração que uma pessoa experimentou quando estava na Terra dão alguma supremacia quando ele desencarna? Por exemplo, um rei aqui na Terra, lá no plano espiritual, isso vai lhe dar alguma supremacia, algum poder sobre os outros, algum destaque? E a resposta é que não. Tanto é que a doutrina cristã, né, inclusive Jesus diz que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. O que quer dizer? Que as pessoas que se fazem pequenas no proceder, né, mesmo que eles se considerem aqui muito grandes, elas serão rebaixadas. E que os pequenos que se fazem grande no proceder, esses sim serão elevados. Então, a posição que a gente ocupa aqui na Terra não vai mudar em nada a nossa situação quando a gente desencarnar. Então, ele pergunta como é que a gente vai entender essa elevação e esse rebaixamento que a gente sofre depois do desencarne. Aí, ele diz que o espírito reencarnado, por mais que ele ocupe uma posição muito grande, eu vou citar novamente, por exemplo, um rei, ele pode pertencer à última categoria que existe dos espíritos, que é lá os espíritos imperfeitos, né? Ao passo que um servo, numa posição humilde, pode ser um espírito com maior grau de perfeição. Então, ele diz, por isso que Jesus diz que aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. Ora, aquele espírito que ele já tem uma evolução, ele não vai precisar forçar a sua personalidade para se humilhar, porque ele é humilde. Então, ele vai sempre se portar humilde, dependendo da posição que ele ocupe. E aquele que procura ocupar as posições em que ele é exaltado, certamente ele é um orgulhoso. Então, certamente, quando ele desencarnar, ele vai se sentir humilhado, porque ele vai reconhecer que tudo aquilo que ele correu atrás e perseguiu não fez a menor diferença na vida dele. 276. Aquele que foi grande na Terra, e quando chega no plano espiritual, percebe que ele é um espírito de ordem inferior
ele experimenta com isso alguma humilhação? E ele diz, às vezes, bem grande, principalmente se ele era orgulhoso e invejoso. É claro que se essa inferioridade real que ele reconhece no mundo dos espíritos, fazer parte da sua personalidade, se nessa imperfeição ele tem também o orgulho, é evidente que ele vai se sentir humilhado, né? Porque quem se sente humilhado são as pessoas orgulhosas, né? Então, quando se trata de um orgulhoso, de um invejoso, essa humilhação que ele sofre no plano espiritual é muito maior. A 277, ele pergunta do encontro possível no plano espiritual entre um soldado e um general, que viveram batalhas juntos, né? Quando eles desencarnam, se esse general lá continua tendo um relacionamento em relação ao soldado de superioridade. Eles respondem que esse título que a pessoa ocupou aqui na Terra, de general, nada vale do lado de lá, né? Volta a questão, o que vale realmente é a nossa superioridade moral, que é a única autoridade real que o Espiritismo reconhece existir, que distingue, né, uns de outros. Deveria ser essa mesma regra aqui quando a gente está encarnado. 278. Esses espíritos de diferentes ordens, né, superiores e inferiores moralmente, eles convivem misturados no plano espiritual? Aí eles dizem sim e não. Quer dizer, a resposta não pode ser uma coisa taxativa, ela tem que caber um entendimento mais detalhado. Então ele diz, eles se veem, mas não se distinguem uns dos outros, né? Evitam ou se aproximam conforme a simpatia e antipatia que um inspira no outro. É exatamente a afinidade, né, que a gente sabe. Isso não é diferente quando a gente está encarnado, a gente procura pessoas que sejam afins em ideal, em ideias, em ações, né? Até quando a gente procura um esporte, a gente procura pessoas que gostam do mesmo esporte que nós gostamos, é uma afinidade. Quando a gente procura passeios, a gente procura conviver com pessoas que gostam do mesmo passeios, né? Tem uma coisa que é comum entre nós dizer que casais andam com casais, solteiros andam com solteiros. É afinidade. São pessoas afins, que têm situações, ideias e pensamentos similares, ou que procuram as mesmas coisas. Isso não vai mudar quando nós estivermos no mundo espiritual. Ou seja, lá nós vamos estar unidos por laços de simpatia, né? Pelos fins que a gente visa. Então, os bons vão se reunir porque todos têm o desejo de fazer o bem. E os maus se reúnem porque todos têm o desejo de fazer o mal, né? Mas também pela vergonha que eles sentem perante aqueles que são melhores. Então, eles também se juntam por essa vergonha das suas faltas, né? Pela essa necessidade de encontrar pessoas que também estejam vivendo a mesma vergonha. Então, é como se fosse uma grande cidade, onde os homens de todas as classes se veem, se encontram, mas cada um é cada um, mas não perde suas características, né? A virtude, né? Os virtuosos e os viciosos, eles se veem, eles se percebem, mas eles não têm essa convivência afim que existem dos espíritos que gozam os mesmos desejos. É claro que a gente vai ver nas próximas perguntas que essa relação de se verem e de se relacionarem tem alguns limites para os espíritos inferiores, mas isso aqui ele vai explicar nas próximas perguntas. Então, na 279, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos, às diferentes sociedades. Veja que ele, então, está tentando ainda explicar a questão anterior, ou seja, o espírito, ele pode, então, ver todo mundo, e conviver e ir a todos os lugares? Então, a resposta, os bons vão a toda parte, né? Até porque eles têm a missão de influir para que os maus deixem de ser maus. Porém, as regiões que são habitadas só por espíritos bons, elas estão interditadas para que os espíritos imperfeitos vão lá. E por que essa interdição, né? Que, na verdade, é provocada pela incapacidade deles perceberem, muitas vezes, deles verem realmente
esses bons locais que os bons espíritos estão convivendo. Às vezes eles não veem nem os espíritos mais perfeitos, dada a sua condição de imperfeição. Então, por que eles não podem ir lá? Primeiro, por uma lei de justiça, né? Não seria justo que eles tivessem acesso a atrapalhar a boa convivência dos bons espíritos, que já têm suas sociedades mais organizadas. Mas também por outra lei, que é a lei exatamente das nossas conquistas, né? Se nós não temos elevação, o nosso perispírito, ele não tem capacidade de absorver a realidade que está à volta dele da mesma forma. Então, por exemplo, nas obras de André Luiz, nós vamos ver vários relatos em que os espíritos bons veem e percebem os espíritos imperfeitos que eles querem auxiliar, mas os espíritos imperfeitos não percebem que está no mesmo ambiente os espíritos bons que querem lhe ajudar. Isso, inclusive, às vezes é um impedimento, é o que impede os bons espíritos de agir, porque o espírito atrasado está tão absorvido na sua realidade mais material que ele não consegue perceber nada além das coisas que estão no seu pensamento, que estão nas suas preocupações. 280. De que natureza são as relações entre bons e maus espíritos? Bom, os bons a gente já sabe que um espírito bom faz, né? Ele vai exatamente tentar sempre ajudar os espíritos mais perturbados ou mais imperfeitos a se melhorar. É isso que eles fazem, esse é o trabalho deles, é a missão deles, né? Os espíritos maus, por suas vezes, consequentemente, a relação que eles têm é de serem auxiliados. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal. Aqui nós não precisaríamos nem pensar na vida espiritual, né? Porque quando estão encarnados, os espíritos continuam sendo os espíritos. Então nós podemos perguntar por que as pessoas más do nosso mundo sentem prazer em induzir outras pessoas para ir ao mau caminho. Então os motivos são os mesmos, né? Os espíritos nos pensam. Um por despeito, né? Como ele não merece estar entre os bons, eles então se revoltam e tentam prejudicar o trabalho dos bons. E, portanto, seu objetivo se torna, seu desejo, né, impedir que outros espíritos que ainda estão lutando com as suas dificuldades cheguem a merecer pertencer a esse grupo dos bons. Ou seja, ele faz um trabalho contrário, por estar com despeito. Né? Ele está, muitas vezes, humilhado por não pertencer aos bons. Então, eles querem, na verdade, não ficar sozinhos, eles querem que os outros também experimentem os sofrimentos que eles estão experimentando. Né? É exatamente os espíritos que acontece aqui no mundo dos encarnados. Como se comunicam os espíritos entre si? E aqui é interessante, porque eles dizem, eles se veem e já se compreendem, porque a palavra é material. É muito importante a gente tentar entender essa palavra material. Né? A palavra é o reflexo do espírito. Então, quando ele fala mais adiante, ele vai falar do fluido universal, que é o que estabelece a comunicação entre os espíritos, e que é o veículo de transmissão do pensamento. E é por esse pensamento que se dá a comunicação. Vejam que nós aqui estamos estudando a primeira obra do Espiritismo, de 1857. Mas quando a gente vai lá para André Luiz, né, nos anos 50, através da sua série que escreveu através de Chico, ou seja, 100 anos depois, André Luiz já chama o pensamento de matéria mental, porque ele diz que o pensamento é matéria. Por que é matéria? Porque antes, entre Kardec e entre André Luiz, nós tivemos o Albert Einstein. E o Albert Einstein diz que energia é uma matéria acelerada. O que é o pensamento? É uma matéria, porque o pensamento é uma energia. Então, tudo que nós pensamos, nós irradiamos uma energia que se transmite, que se propaga, que viaja pelo fluido cósmico universal e vai fazer parte das nossas relações. É esse pensamento que os espíritos veem e compreendem, especialmente os espíritos mais perfeitos. Então, essa sensação que a gente tem em relação a uma pessoa que a gente conhece, já não, de cara já tem alguma aversão, ou de cara já tem uma grande simpatia, é exatamente pelo mesmo fenômeno.
porque a gente reconhece esse campo fluídico dos pensamentos que ela emite diariamente, e a gente ou se afiniza com esse campo, ou não se afiniza com esse campo. Então, nós percebemos esse campo que alguma pessoa transmite, né, exatamente por esse mesmo modelo, eu diria aqui, físico, né, que a ciência está comprovando. Então, quando os antigos falam que tem uma pessoa que visita a tua casa, ela é tão ruim que as plantas murcham, eles estão falando do mesmo fenômeno, do pensamento que é irradiado, que é uma energia, essa energia, ela, ela se espalha, ela se irradia no ambiente, formando, inclusive, um campo magnético em volta de nós, que é a nossa aura, né? Que o Kardec vai chamar de atmosfera fluídica. Lá o André Luiz vai chamar de aura. Mas é o nosso campo magnético que está em volta de nós, que inclusive faz nós estarmos bem ou estarmos doentes, porque é uma energia que nós estamos mergulhados todos os dias. Então, é essa a explicação. Então, ele diz, o pensamento é como um telégrafo universal, né? Permite que os espíritos se correspondam até de um mundo a outro. É importante nós entender que Kardec, quando fala dos fluidos, né? Porque Kardec usa a palavra fluido nesse sentido de estabelecer alguma coisa entre a matéria, mas se aproximando de uma coisa mais etérea, né? Então, nós podemos imaginar que se Kardec viesse depois de Einstein, que não foi o caso, ele veio 70 anos antes, né? Talvez ele chamasse fluidos de energia, né? Então, Kardec, quando fala exatamente dos fluidos, ele diz que o fluido não reconhece distância física, ou seja, nós podemos travar uma sintonia mental com alguém que está no Japão em segundos. Então, por isso que eles dizem que o espírito pode se comunicar de um mundo para o outro. 283. Pode os espíritos, então, dissimular esses pensamentos, ou seja, ocultar esses pensamentos, a sua intimidade uns para os outros? Aí eles não, né? Não, na vida espiritual, tudo isso é patente. Sobretudo para o espírito perfeito. O espírito perfeito sempre vai perceber a nossa natureza, por causa das irradiações mentais. Então, pode se afastar uns dos outros, mas sempre, os espíritos perfeitos sempre conseguem nos ver em qualquer momento, né? O que nos permite dizer que a gente nunca está sozinho. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem tornar-se invisíveis aos outros, se julgarem útil. Quem se ocupa de coisas úteis são espíritos mais evoluídos. Então, aqui está falando, quem pode se ocultar? Um espírito mais evoluído pode se ocultar de um espírito menos evoluído. E aí, a 284, mas como é que pode os espíritos já desencarnados distinguir-se como diferentes dos seres espirituais com que ele está convivendo? E nós sabemos que é pelo perispírito, né? O espírito, quando desencarna, ele não fica sem o perispírito, ele continua tendo um corpo, né? Um corpo menos denso, um corpo formado de fluidos ou de energias, né? Mas que vai fazer com que ele possa se perceber como um ser humano individual, né? E, inclusive, perceber-se como diferente dos outros, assim como aqui a gente acaba se percebendo diferente dos outros pelo corpo físico. A 285, no plano espiritual, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo? Claro que sim, né? É assim que se dá, você sempre vai saber as pessoas que viveram com você durante a encarnação, pelo menos a última, né? Porque você vai conseguir perceber no seu perispírito a mesma aparência, né? Especialmente quando há necessidade, algum espírito já não mais evoluído já não tem a mesma aparência, ele se faz perceber pela sua aparência que você reconhece, né? Então, é exatamente a pergunta A da mesma questão, que é a 285, né? Como é que se reconhece na Terra, né? Os que se reconhecem, como é que aqueles que se conheceram na Terra se reconhecem? Porque a gente vê a nossa vida passada, a gente sabe que isso não acontece da noite para o dia, para alguns espíritos é mais difícil, né? Ir se lembrando de tudo que aconteceu. Mas a gente, vendo essa vida passada, a gente vê as pessoas que nela conviveram com a gente. E quanto mais evoluídos nós formos, mais para trás, mais vidas passadas nós vamos conseguir lembrar
e recuperar a memória daquelas pessoas que foram nossos amigos e até, se for o caso, inimigos, né? Então, a gente vai perceber como eles estiveram na nossa vida corporal. Os espíritos podem, que eu já falei disso, né? Quando eles já estão com outra forma no seu perispírito, eles podem ser reconhecidos porque eles mudam sua aparência e se mostram como eles eram quando conviveram conosco, especialmente quando isso já faz alguma encarnação anterior passada, né? Quando o espírito ainda não está habituado a isso, os espíritos então vão receber sobre a forma que lhe permite reconhecer. Então, mesmo que, por exemplo, a nossa avózinha desencarnou com aquele veículo físico jamais idoso e tudo mais, com aquela aparência, depois do seu desencarne, ela, por ser um espírito superior, ela resolve assumir uma forma mais jovem, né? Quando ela tinha 30 anos ou 25 anos. Quando ela percebe que nós vamos desencarnar e nós só lembramos dela idosa, ela pode se apresentar para nós com essa forma que ela tinha quando era idosa, para a gente conseguir reconhecê-la como a nossa avó. Aí a pergunta, logo que a gente desencarna, a alma vê imediatamente seus parentes e amigos, a gente sabe que imediatamente não é bem o termo, né? Depende muito da condição do espírito e depende muito também se nós vamos conseguir ver aquela alma pela afinidade, ou seja, se aquela alma que era parente ou amiga está num estado de sintonia, num plano que a gente consiga perceber. Porque se nós somos muito atrasados em relação a ele, nós talvez não consigamos ver, embora ele esteja conosco, né? Então, é necessário algum tempo, né, para que a gente veja esse véu material cair, né, para que a gente se dê conta da nossa situação, e também é necessário tempo para que a gente tenha essa condição de ver o espírito que a gente quer. Como é que uma alma é acolhida quando ela volta, né? Então, quando o espírito aqui fez o que deveria fazer, né, ele é recebido como um irmão que volta para casa, né, que todo mundo estava esperando. Um espírito mau, né, ele é recebido pelos espíritos que são afins com ele. Então, ele é recebido como um ser a quem aqueles outros espíritos desprezam, né? Não há o carinho que existe quando a gente é recebido pelos bons espíritos que nos amam. Então, que sentimento desperta nos espíritos impuros chegados em outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando vêm seres que são semelhantes. Então, embora eles tenham dito ali, ó, que eles recebem um espírito mau como um ser a quem se despreza, mas eles ficam felizes de ter mais um entre eles que é semelhante a eles, né? Porque é mais um espírito que está privado do convívio com os bons, né? Igual na Terra, né? Quem é bandido vai conviver com quem é bandido. Muitas vezes os bandidos não querem conviver com pessoas de bem, só que eles não podem, porque o comportamento deles não cria afinidade que os bons queiram conviver com eles, que os bons queiram estar com eles. Então, para onde é que eles procuram? Eles procuram os espíritos semelhantes. Nossos parentes e amigos costumam vir ao encontro quando a gente, então, desencarna? Sim, é isso que normalmente acontece, né? Os espíritos que nos amam, que nos querem bem, que têm a nossa afeição, eles vêm nos receber quando nós deixamos a Terra. Ficam felizes, né, que a gente está voltando para casa. E muitas vezes nos ajudam a nos desprender daqueles laços materiais que ainda temos com o corpo físico, né? E isso é uma graça. Nós podemos ser recebidos pelos nossos familiares, é uma graça. É para quem merece, né? Os espíritos bons é que têm esse tipo de acolhimento, né? Aquele que não foi um espírito bom, que não soube aproveitar a oportunidade, ele, por essa lei de afinidade, ele não vai ser recebido, por mais que estejam ali bons espíritos que estão recebendo, que estão tentando auxiliar, não vai ser esses bons espíritos que ele vai ver. Ele vai ver os espíritos que são semelhantes a ele, né? Então, isso, de uma certa forma, também é uma punição, mas é mais do que uma punição, é a justiça, porque ele vai estar entre os seus espíritos afins. Então, embora venham
aos espíritos que nos amam ao nosso encontro, nós podemos só perceber aqueles que estão na mesma situação que a nossa. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Mais uma vez, depende da elevação de cada um, né? Se um se adiantou mais e o outro ficou para trás, não tem como eles se conservarem juntos. Porque o que avançou mais vai procurar estar entre aqueles que já, como ele, decorrem os dias, ocupam seu tempo fazendo bem. Aquele que ficou para trás, por uma lei magnética, né? Já que todos nós estamos submersos no fluido cósmico universal, que é um fluido magnético, tem propriedades materiais magnéticas, ele vai ser atraído para o seu grupo, ele vai querer continuar fazendo as mesmas coisas que fazia, vivendo os mesmos vícios que ele vivia aqui na Terra. E aí o espírito mais superior não vai ficar lá com ele, né? E ele também não vai conseguir ascender para estar com os espíritos mais evoluídos. Então, muitas vezes, depois da morte, nós não vamos conseguir nos reunir com nossos parentes e amigos. E, novamente, né, isso é uma punição, eu diria. Isso é a justiça, né? Claro que, às vezes, o linguajar do espírito, ele faz questão de frisar esse aspecto mais de um Deus que pune, né? A gente sabe que Deus não pune, né? Deus não pune ninguém. Deus é justo, estabeleceu leis, e nessas leis, a questão da afinidade, ela é uma lei física, uma lei estabelecida pelo magnetismo. Só para lembrar, né, se a gente tivesse um ímã na mão, né, que é um corpo magnético que a gente consegue reconhecer melhor, né, no aspecto físico, quando a gente pega o polo negativo de um ímã, ele atrai o polo negativo de qualquer outro metal, por exemplo. Então, negativo atrai negativo. Quando a gente pega e vira esse ímã e aponta o polo positivo para o mesmo polo negativo do outro, mas vamos dizer aqui um material ferroso, eles se afastam, né? Então, eu gosto sempre de diferenciar com a eletricidade, né? Na eletricidade, se a gente pegar os dois fios que tem na tomada e juntar, eles se juntam, né? Não só se juntam, como se fundem, né? Dá o que a gente chama curto-circuito. Além do disjuntor da casa cair, né, porque dá uma sobrecarga, a tendência desses dois fios é eles se juntarem e se fundirem num só, para que ali possa passar os elétrons do negativo para o positivo. O magnetismo é o contrário. Se nós tentarmos juntar polo positivo e negativo, quando a gente aproximar, a gente vai ver que não consegue. A gente, por mais força que faça, dependendo do magneto que a gente tem na mão, a gente não vai conseguir reunir. Aí a gente vira um deles, pá, um puxa para o outro. Um atrai o outro. Por quê? Quando foram atraídos, são semelhantes. É esse efeito magnético que ocorre sobre o nosso mundo espiritual. É esse efeito magnético que o nosso pensamento tem, né? Nós sabemos que o nosso pensamento é uma onda eletromagnética, mas é uma onda eletromagnética que se manifesta na afinidade magneticamente, ou seja, quem se atrai é os iguais, né? Então, a nossa relação no mundo dos espíritos, ela vai estar muito condicionada à convivência com os iguais. Quem é bom pode ver o mal, porque essa é a missão dele, ajudar o mal. Quem é mal vai ter os seus limites, vai ter aquilo que ele não vai conseguir transpor, porque ele ainda não tem esse merecimento. Eu vou, então, agradecer a Deus e a Jesus por estarmos juntos, aos amigos espirituais que não nos faltam e que abençoaram o lar de cada um de nós, e pedir por todos aqueles que especialmente têm sofrido com essa pandemia, têm visto o sofrimento dos seus familiares, que eles possam ter a coragem, a resignação e a fé de permanecerem certos e confiantes na bondade e na sabedoria divina. Que assim seja.